Será que é essa placa que vai ganhar da 3060 e talvez a 3060 Ti custando menos que ela? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Pessoal, tem em mãos, finalmente, depois de tantos rumores, do vídeo de unboxing que eu já trouxe para vocês, RX 6600 XT, RDNA 2.0, começando a aparecer em placas mais intermediárias, né? A AMD começou ali na 6900 XT, foi reduzindo para 6800 XT, 6800, 6700 XT, todos esses reviews já tem aqui no canal. E agora nós temos um dos melhores modelos desse chip, que é o da PowerColor, modelo Red Devil. Eu já disse para vocês a minha opinião sobre essas marcas. PowerColor e Sapphire, na minha opinião, fazem as melhores placas para AMD. Embora sim, as placas da ASUS e da Gigabyte também são boas, mas são fabricantes que trabalham exclusivamente com esse tipo de chipset, acaba saindo projetos mais diferenciados, na minha humilde opinião, ok? Enfim, pessoal, então nós temos aqui uma placa para o segmento Full HD, é o que a própria AMD fala, embora, claro, você pode rodar 1440p, nós vamos ver testes nesse vídeo também, 1440p em gráficos. Em um futuro vídeo eu vou colocar os testes lado a lado para que vocês possam conferir frame time, temperaturas e tudo mais, tá? Então, nós temos aqui uma placa com o foco principal no Full HD, tá? Infelizmente o patamar de preços de placas Full HD tem subido bastante, porque se você compara o preço de lançamento dessa placa, 379, e esse é o preço do mundo ideal, que é o que o fabricante fala que vai ser, mas infelizmente chega na hora da venda, nas diversas lojas ao longo do mundo, por conta da escassez, o preço costuma aparecer bem acima, e isso em todas as placas, tanto da AMD quanto da Nvidia nessa última leva, tá? Mas vamos considerar aqui o mundo ideal, 379. Ainda assim, ela é uma placa $100 mais cara que o lançamento original da 5600 XT, que veio no comecinho de 2020, tá? Então ela oferece mais desempenho que uma 5600 XT, oferece uma boa opção de upgrade em relação a ela, porém também faz isso cobrando mais e não o mesmo preço ou menos, como a gente via em certos momentos, em certas situações. De fato, faz a mesma concorrência que tinha no passado, 2060, 5600 XT, agora nós temos 3060 versus uma 6600 XT, ela oferece mais desempenho que a 3060 na rasterização, porém também cobra mais que ela. Então tem um preço ali um pouco maior do que eu gostaria de ter visto. Na conclusão desse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá bom? Indiretamente ela também acaba substituindo a 5700 XT, que foi lançada por 399 lá em 2019, e aqui nós temos uma placa com preço $20 abaixo que ela, oferecendo um pouquinho a mais de performance que ela também, mesma quantidade de VRAM, ok? Bom, eu já fiz um unboxing da placa, então eu não vou ficar repetindo as informações que eu mostrei, mas basicamente nós temos uma placa com duas fãs de 100mm, com o sistema fan stop, vai parar quando não estiver utilizando, chega ali nos 45, 50 graus, essas fãs começam a girar para arrefecer a placa, tá? Nós temos um projeto com um frame externo de metal e uma parte interna de plástico, que é onde passa essa iluminação. A gente tem esse efeito que parece que é uma garra ali rasgando a placa, né? Inicialmente, quando a gente liga a placa, ela vem no LED vermelho. Se você não quiser configurar a cor, você não precisa instalar nada, não precisa se preocupar com nada. Porém, esse recurso aqui é RGB. Você pode mudar a cor através do software da própria PowerColor. Basta lá o software e simplesmente ir lá escolher a cor ou alterar os efeitos. Tem vários efeitos ali que você pode fazer. Agora, se você quiser sincronizar com a sua placa-mãe, aí você precisa conectar os 5 volts RGB que vem aqui na parte de cima. Cá entre nós, achei uma posição meio ruim, porque esse cabo fica aparecendo aqui no seu gabinete, então de repente se viesse na parte de baixo da placa ou na lateral ficaria melhor organizado, mas é apenas um detalhe. Quando a gente coloca isso aqui na conexão 5 volts da placa-mãe, então eu consigo sincronizar com os demais componentes, com as fãs, enfim, fica tudo num estilo só, tá? Lucas, não tenho 5 volts na minha placa-mãe, você pode usar só o software ou um controlador, tá bom? Quando você desliga a máquina ou reinicia, a configuração de iluminação fica salva internamente na placa, tá? Então tem recursos para salvar isso daqui, não, você não precisa ficar alterando toda vez. Então, por exemplo, Lucas, eu quero colocar um efeito e não quero mexer no software mais. Você pode pôr efeito, desinstalar o software e seguir adiante, ok? Bom,
Vamos agora falar um pouco sobre a parte de cima. Aqui nós temos dois conectores de alimentação de 8 e um de 6. O TDP da placa é baixo, apenas 160 watts, né? Então está reduzindo o chip, a placa fica mais econômica. É um TDP parecido com o que a gente tinha na geração passada, oferecendo uma performance por watt um pouco melhor. Nós temos aqui na parte de cima então esse conector de 5 volts RGB, que você pode optar por usar ou não, e o sistema Dual BIOS, que são as BIOS OC e Silent. E autoexplicativo, nós vamos ter testes nesse vídeo também mostrando um pouco da performance nesse caso. A placa tem um backplate de metal, também tem iluminação na parte de trás, saída de vídeo aqui, HDMI DisplayPort como de costume, que vocês já sabem. Vamos para a parte interna da placa, lembrando para vocês que desmontar a placa perde a garantia, porque você tem um selo de garantia no parafuso, tá? Então, infelizmente, limpeza acaba ficando um pouco mais complicado, tá? Por dentro nós vemos esse duplo dissipador em 2 blocos, unificados por 4 heat pipes de 6 mm, niquelados, aonde um dos blocos fica mais dedicado a GPU e memória. Vocês estão vendo as marcações de thermal pad e pasta térmica. Esse bloco é de cobre niquelado e o outro bloco fica mais dedicado aos DRMOS. Então o dissipador basicamente cobre o que é essencial na placa de vídeo, né? E como existe essa conexão entre eles, o bloco que ficar mais quente vai acabar transmitindo para o bloco que ficar mais frio, acaba equalizando a temperatura ao longo da placa. A placa tem um backplate de metal, eles não colocaram thermal pads para ajudar a arrefecer certas partes de chips de memória, às vezes na parte de trás, ou DRMOS. De repente poderiam ter feito isso para aproveitar um pouco melhor ele, ainda assim o backplate traz um reforço e acaba por indução tirando parte do calor. Como tem várias aberturas aqui, ajuda a tirar um pouquinho desse calor que fica retido na parte de trás ali, ok? Partindo para o PCB da placa, pessoal, nós temos um PCB bastante compacto, aonde nós vemos ali fusíveis de proteção nas saídas de vídeo, que é uma coisa muito importante para evitar problemas com cabo HDMI e cabo DisplayPort. Nós vemos nas duas entradas de energia, no slot PCI Express e nos dois slots, nos dois conectores, um de 8 e um de 6, os indutores para fazer a filtragem inicial, fusistores para fazer a proteção do slot. E aí, a cargo de filtragem, nós temos 12 capacitores sólidos na entrada, 15 na saída e dezenas de capacitores de cerâmica, até havia um capacitor de polímero perdido por ali na parte de trás, tá? Sobre o VRM da placa, pessoal, nós temos um VRM visivelmente de 10 fases para GPU e 2 fases para memória, porém, os dois últimos DRMOS são diferentes, além dos próprios indutores, o que me diz que são fases para o SOC. Então, considerando também o próprio PWM que foi utilizado aqui, que é um IR35217 bem popular nas placas da AMD, ele controla 8 mais 0, então o que me leva a crer que é um VRM com 8 fases para GPU, 2 para SOC, 2 para memória. A memória tem um PWM à parte também. O DRMOS utilizado aqui é um NCP 302155 de 55 amperes, que suporta uma tolerância de 85 amperes em um curto período de tempo, então ele tem para onde correr, e 125 graus é o seu limite. Tem uma resistência térmica boa de 1.8 graus Celsius por watt, e é o mesmo DRMOS que a PowerColor usou no projeto anterior, na Sync 700 XT, e a Safari também utilizou na Nitro Mais 5700 XT, mas além disso a própria PowerColor usou na 6700 XT. Então a gente vê que eles estão utilizando componentes de placas até mesmo ditas como placas melhores, com maior TDP, e um projeto de menor TDP, o que dá uma confiabilidade para a gente. A própria NVIDIA usou esses componentes em algumas das suas placas também nos modelos Founders Edition. No caso do SOC e das memórias, eles usaram DRMOS um pouco mais simples, são os NCP 302045 de 45 amperes, ok? Bom, basicamente é isso, é um breve resumo da construção interna. Vale ressaltar que a AMD fez uma coisa um tanto quanto inusitada aqui. Isso já tinha acontecido em algumas placas no passado. Ela limitou essa placa PCI Express X8, porém no padrão 4.0. A princípio, se você usa uma placa-mãe compatível com PCI 4.0, com CPU compatível, por exemplo, uma B550 com um Zen 2 ou um Zen 3, ou uma placa de 11ª geração com um CPU de 11ª geração, tipo uma Z590 com 11400F, você vai conseguir rodar essa placa com uma vazão próxima de um 3.0 X16, já que é o que oferece o X8 no 4.0.
mas se você vai usar numa placa-mãe que é compatível só com PCI 3.0, então você vai continuar rodando PCI 3.0, X8, que é um pouco mais limitado em relação ao X16. Normalmente a gente não vê diferença prática de performance, embora em alguns cenários isso pode aparecer de uma forma um pouco mais exacerbada, tá? Achei estranho porque você vê a própria Sync 600 XT era X16 4.0, cara, então eu não entendi muito bem por que a AMD decidiu limitar essa placa em X8, cara. Perguntem para a AMD porque essa eu não sei, tá bom? Vamos começar os nossos testes de performance, já falei bastante por aqui, né? Vamos começar aqui em Assassin's Creed Valhalla no benchmark, duas resoluções Full HD em 1440p, onde nós vemos que a 6600 XT começa entregando uma performance surpreendente, cara, acima de uma 3060 Ti, encostando numa 6700 XT, o que é bem curioso, cara. Quando a gente parte para 1440p, a performance cai um pouco, ela fica mais próxima de uma 3060 Ti. Esse tipo de jogo, as placas da AMD normalmente se dão melhor, é o que explica esse tipo de resultado. A gente vai ver que conforme a gente sobe a resolução, as NVIDIA vão ganhando mais performance por conta da vazão real. Em Full HD, as placas da AMD estão saindo bem, tem o Infinity Cache que faz essa compensação ali, tá bom? Observe que nesse vídeo eu estou evitando ficar falando as especificações, shaders, porque essas coisas vocês podem conferir no site da PowerColl, no site da AMD a qualquer momento. Vamos nos focar nos testes de performance, tá bom? Nós vemos aqui o Battlefield 5, onde a placa também entrega um bom desempenho, dessa vez um pouco abaixo na mínima e na média de uma 3060 Ti, e com uma performance legal em relação a uma 5600 XT, deu um bom salto de performance. Até quero ressaltar aqui para vocês que, infelizmente, eu não trouxe os testes da 5700 XT atualizados para o Full HD, eu tinha apenas os testes dela em 1440p e 4K, mas no próximo teste, que vai sair lado a lado, eu vou atualizar os testes dela em Full HD também, para trazer esse comparativo para vocês, tá bom? A placa chegou aqui em meio a uma correria de testes. Na semana passada teve o lançamento das APUs da AMD, 5600G, 5700G, inclusive tá aparecendo aqui, já tem 2 vídeos nessa série, por isso que eu acabei não tendo muito tempo para atualizar todos os testes da minha bateria aqui, tá bom? Quando a gente parte para 1440p, ela faz 107 quadros, que é um desempenho bastante legal, acima da 3060, que é a sua concorrente. Esse aqui é mais um jogo onde a AMD conhecidamente se dá melhor. Horizon Zero Dawn, nós vemos agora um cenário onde há um empate técnico entre ela e a 3060 e Full HD, enquanto que em 1440p a NVIDIA dá uma ultrapassada, por conta justamente desse motivo que eu falei para vocês. A 3060 tem uma largura de banda final maior que ela está no barramento de 192 bits, enquanto que nós temos o barramento de 128 bits com 4 módulos de 2 GB, que totaliza 8 GB e uma vazão menor. A AMD compensa isso com Infinity Cache. Em certos cenários e resoluções mais pesadas, a NVIDIA acaba se saindo melhor, conforme eu já mostrei em outros reviews aqui no canal. Metro Exodus, nós temos 107 quadros em Full HD, 76 em 1440p, com uma diferença entre a média e a mínima bem pequena, então a placa mostrou bastante estabilidade, inclusive nesse caso superando a 3060 até mesmo numa resolução mais pesada, mas ainda assim ficando bem distante de uma 6700 XT, que é uma placa consideravelmente mais rápida que ela. Red Dead Redemption 2, nós temos aqui 111 quadros, onde ela fica apenas 6 abaixo de uma 3060 Ti, que é uma performance bem surpreendente, né? Afinal, é uma placa dita como mais rápida que ela, a gente já vai ver na performance relativa, enquanto que em 1440p a NVIDIA dá uma distanciada, então você vê que ela pega ali 91 quadros versus 78, o que é uma coisa interessante, conforme eu já expliquei para vocês que tem acontecido. Resident Evil 3 é um game um pouco mais leve, então 1440p ela faz 118 quadros, praticamente um empate técnico com a 3060, apenas 2 a mais na média, 3 a mais na mínima. A gente pode falar que foi o mesmo desempenho, enquanto que uma 3060 Ti tem bastante gás para você até mesmo no 4K e subir mais um pouquinho os gráficos e exagerar mais, porque são placas bem mais rápidas. Shadow of the Tomb Raider acontece basicamente o mesmo efeito, 6700 XT fica lá na parte da frente, seguido por 3060 Ti, e logo abaixo a 6600 XT, superando a 3060 tanto em Full HD e por uma menor margem em 1440p. The Division 2, por último, nós temos aqui uma entrega de quadros em 98, Full HD 65 em 1440p,
onde ela oferece um desempenho um pouco maior que a 3060, porém com uma mínima pior que uma 2060 Super, talvez algum motivo de otimização de performance, né? Inclusive eu quero até ressaltar isso para vocês, porque normalmente quando eu termino os testes de rasterização, eu parto para os testes com Ray Tracing. Só que essa placa não está muito legal no Ray Tracing, tá? Assim como lá no passado, quando a AMD lançou a 6800 XT, os primeiros drivers não estavam muito legais, aqui também não está legal, tá? Eu testei com um driver que a AMD me mandou, que era o mais atualizado, que era o 21.8.1, aonde a gente abre ali, por exemplo, o jogo Control, que já é até antigo, 2019. Assim que eu habilito o Ray Tracing, as coisas ficam embaçadas ali nas árvores, nas paredes, fica meio esquisito, né? A performance é até ok, mas pior ainda aconteceu no Watch Dogs Legion, onde eu ativo o Ray Tracing, e o Ray Tracing funciona nas placas da AMD nesse jogo, mas ele chega em um certo cenário, ele tá ali 35, 40 quadros, ok, uma performance baixa, mas ele cai para 9, para 8, de uma hora para outra ele cai a performance, eu achei bem esquisito. Então ainda cabe otimização, por enquanto o Ray Tracing nesses dois jogos que eu testei não está muito legal aqui. Talvez um jogo mais leve aí rode, mas nesses dois, que é o que eu sempre trago nas minhas reviews, não estão muito legais, ok? Performance relativa, então pessoal, média de frames de 8 jogos em Full HD, nós temos 6.600 XT entregando 11% a mais que uma 3060, ela é mais cara que ela, oferecendo 11% a mais, então fica meio que elas por elas, né? Em relação à 3060 Ti, quase o mesmo preço de lançamento, 10% mais lenta que ela. E aqui que mora o problema dessa placa. No mundo ideal, né, se as placas fossem lançadas no preço anunciado, ela ficaria muito próxima de uma 3060 Ti, muito próxima, tá? Aqui no caso nós temos 19% mais lenta que uma 6700 XT, que custa $100 a mais que ela. Mas quando a gente sobe a resolução, as coisas ficam ainda mais complicadas, pessoal. A 3060 Ti acaba disparando e pega 20% acima dela, tendo, como eu falei, o preço de lançamento anunciado no mundo ideal, quase a mesma coisa que essa placa, tá? VRAM já não é mais desempate, as duas placas têm 8 GB, então fica complicado para ela, embora ela consiga sim ser um pouco mais rápida que a 3060. Se tivesse o preço ajustado um pouco mais para baixo, seria uma placa extremamente agressiva. Volto a falar sobre isso na conclusão do vídeo, ok? Desculpe aí pelos problemas do foco, às vezes sai um pouquinho, mas a gente vai tocar o barco aqui, tá bom? Bom, então vamos para o teste de temperatura da placa, aonde nós vemos que eu testei nos dois perfis, a BIOS padrão, que é o BIOS OC. A placa pega uma média de 66 graus, máximo de 68, enquanto que na BIOS Silent ela fica ali 5 graus acima, 71, máximo de 74, tá? E aí você pode observar que houve uma diferença de temperatura, mas será que valeu a pena pelo ruído? Confira a diferença de ruído da placa aí, Silent versus OC. A gente viu que a diferença é muito pequena, é 1 decibel, acho que é assim que se fala, né? Ou 1 decibéis, não sei. Então é uma diferença muito pequena para aumentar a temperatura. Então no modo padrão, que é o modo que vem, OC é o indicado por mim, talvez pela própria PowerColor, já que é assim que vem, tá? Nas imagens térmicas nós vemos temperaturas amenas na parte da frente, até os dois conectores de alimentação um pouquinho mais quentes, porque eu liguei ambos ali, né? O ideal mesmo é você ligar com dois cabos separados, mas assim também funciona e não está também uma temperatura tão absurda, já vi piores. Na parte de cima nós vemos temperaturas um pouco mais altas, mas nada preocupante ali nos componentes, na parte interna do VRM. E na parte de trás do backplate, corroborando com o que foi mostrado aqui para vocês, a temperatura por trás da GPU na BGA é muito próximo com o que a gente viu no pico durante o teste no modo padrão da BIOS. Então mostra que a câmera térmica está bem precisa e a placa está com uma temperatura bacana interna, não causa tipo de problema, e o sistema de refrigeração da PowerColor foi suficiente para ela, tá bom? Nos testes de frequência, nós vemos que também há uma diferença entre as duas BIOS de cerca de 100 MHz. Então assim, vai ficar um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais quente, para ficar um pouco mais silenciosa. Ao meu ver, como eu disse, vale a pena deixar do modo que vem,
você vai ter um melhor desempenho, uma temperatura menor, já que a fan acelera um pouquinho mais, e a performance tende a ficar um pouco maior, tá? Eu fiz overclock nessa placa, eu consegui subir ela ali próximo dos 2.700 MHz, subiu bem até, né? Creio que já seja meio que o limite desse tipo de silício, talvez algum projeto de water cooler e tal, suba um pouco mais, só que isso acaba encarecendo demais a placa para o propósito dela, então no geral só vale a pena para placas mais high-ends, como uma 6900, enfim, tá? Mas esse tipo de overclock que eu fiz proporcionou um aumento de performance interessante aqui no nosso caso. A gente vê que o modo silent ficou apenas um frame a menos da mínima, então a média ficou a mesma, e o overclock a gente acaba ficando invariavelmente abaixo dela, porque o overclock não é capaz de superar a diferença de shaders e outras coisas que existem entre essas placas, tá bom? Então, nesse cenário ela foi favorável, mas no geral vai ficar abaixo de uma 6700 XT, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, espero que estejam comigo até o final. De antemão, não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu compartilhamento também é muito importante, me ajuda a manter as coisas funcionando aqui no canal, tá bom? Galera, a minha opinião sobre essa placa, estou com ela há uns 8 dias, a placa tem um bom desempenho, né, pela proposta que vem oferecer um aumento de performance em relação a 5600 XT, porém, pessoal, ela comete o mesmo erro da 3060, que é oferecer uma boa placa num preço muito próximo a uma placa mais rápida que elas. Que placa é essa? 3060 Ti, lançada por $400, isso no mundo ideal. Claro, pessoal, eu sei que os preços de todas ficam bem acima disso, mas no mundo ideal, essa placa está custando apenas $20 a menos que uma 3060 Ti. Isso sendo uma placa de 10 a 20% mais lenta que ela, não tendo mais VRAM como diferencial, é a mesma quantidade. E no caso da placa da NVIDIA 3060 Ti, você pode usar ainda o Ray Tracing com mais performance, já que ela é mais otimizada para isso, o próprio DLSS, além do FSR da AMD, que é de padrão aberto, também funciona nas GPUs NVIDIA, fora o suporte NVENC, entre outras coisas. Então, se essa placa chegar por 379 e você em algum momento encontrar uma 3060 Ti num preço muito próximo, saiba que a 3060 Ti vale mais a pena por ser até 20% mais rápida, como eu mostrei aqui no meu teste, tá? Então essa placa perde o sentido num preço tão próximo a ela. Qual seria a solução na minha opinião? Na minha humilde opinião, tá, pessoal? Eu não tenho contato com os fabricantes, eu não quero influenciar nada lá, mas na minha opinião, essa placa poderia dar um strike na 3060 se custasse $299. Ela custaria menos que a 3060, voltaria a fazer o que a AMD fazia no passado, que era oferecer mais performance por menos, assim como ela fez até mesmo numa 6900 XT, o mesmo desempenho de uma 3090 por menos, uma 6800 XT, um desempenho muito parecido com uma 3080 por menos. Agora nós temos aqui uma placa que oferece mais por mais. Perde um pouco aquilo que a AMD fazia no próprio passado. E por $299 ela ficaria próxima do valor que era uma 5600 XT, oferecendo um salto de performance legal de 20% nesse cenário do Full HD. Então por $379 ela acaba ficando num patamar muito caro. O Full HD está ficando caro. Isso é muito complicado, galera, tá? Como eu disse, é o mesmo erro da 3060, tá bom? Enfim, infelizmente, com a escassez de chips, os fabricantes não estão muito interessados em lançar placa barata. Então as coisas tendem a ficar estranhas, como estão acontecendo, especialmente com essas duas placas, né? As placas intermediárias, o que acaba afetando muito os usuários, porque é onde mais as pessoas compram as placas. E como essa placa estabeleceu esse nível de performance por esse nível de preço, as placas abaixo dela vão acabar tendo que entrar nesse mesmo bolo. Então, a gente já sabe que a 3050 não vai ser mais rápida que essa placa. A gente sabe que uma 6600, uma 6500 também vão ser mais lentas e acabam que vão ficando num preço alto em relação à geração passada, porque a AMD não vai deixar essa placa tão distante em preço de placas mais abaixo dela, tá bom? Então, na minha opinião, o preço não ficou tão legal e agora as placas abaixo dela acabam pagando o pato inevitavelmente, tá bom? O projeto da Power Color saiu bem, a placa é fria, silenciosa, era o que eu esperava de uma Redev, que é um dos melhores projetos que nós encontramos de AMD, tá? Garantia no Brasil, até onde eu sei, é 1 ano,
tá? Isso é um ponto negativo em relação a marcas que dão ali 3 anos, por exemplo, mas, cara, complicado, né? Essas marcas não têm representação oficial por aqui. Teve marcas que teve até downgrade de garantia, antes era 2, foi para 1, como é o caso da própria Safari, que é uma marca que eu sempre elogio aqui no canal pelo projeto. Infelizmente, a garantia aqui é baixa, lá fora essas placas têm uma garantia maior, e por ter uma garantia maior lá fora, a gente entende que são placas feitas para durar ao menos o tempo de garantia que oferecem por lá, tá bom? Basicamente é isso, essa é a minha opinião, trago mais testes dessa placa em breve, um grande abraço, muito obrigado, confira na descrição dos patrocinadores, valeu, falou, tchau, tchau.